A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos seguir a sequência dos nossos estudos que nós estamos fazendo durante toda essa semana. Estudamos Davi, João Batista, Ruth e a pedidos hoje Rebeca, mulher de Isaac, filho de Abraão. De onde surgiu Rebeca? Como Rebeca fez a diferença na história dos patriarcas, na história das matriarcas, e em que ela nos afeta até os dias de hoje, e em que podemos seguir o seu exemplo como uma mulher, como uma serva do Deus vivo. E nós vamos ficar aqui juntinhos, que a palavra de Deus, ela vai trazer fontes de vida para nós, de sabedoria, e nós vamos aprender mais um pouquinho a respeito de homens e mulheres da Bíblia. Isso mesmo, o pessoal já sabe que nós começamos esse projeto estudando os personagens bíblicos. Foram os seguidores que pediram, e para nossa surpresa veio bastante pedido, e daí nós já estamos no 4º dia da nossa série. Somente amanhã, domingo, que eu não vou estar apresentando, aí eu volto na segunda-feira falando da Rainha Esther. Amém? Como é que vai, meus amores? JJ, que eu amo tanto. Como é que está o Alexandre, a irmã, a esposa? Muitas saudades de vocês. Tendo a oportunidade em São Paulo, vou fazer uma visita para vocês. E hoje nós vamos aqui, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, falar de Rebeca. Rebeca, uma grande mulher de Deus, uma mulher que, quando Deus fala com ela, ela vai guardar no seu coração, e aí vai gerar um fruto assim maravilhoso, porque para hoje nós temos a história de Israel. Tudo que nós conhecemos da palavra de Deus através da vida de Jacó, precisou a mãe dele ter uma posição. E daí, hoje é o dia dela. Pediram para falar mais de Rebeca, falar da personalidade de Rebeca, de como Rebeca agia. E é isso que nós vamos falar hoje. Antes de qualquer coisa, vamos começar como todos os dias, adorando a Deus dentro da sua palavra poderosa, e clamar ao Senhor, né? Eu sempre coloco no som ambiente o louvor, e hoje, em particular, tá com os louvores que eu não conheço. Então, assim, vocês não estranhem não, porque tá lá no fundo, é aquele fundo da NET que coloca pra gente. Então, mas vamos observar, né? Hoje é sábado, estão colocando louvores em inglês. Bem, enfim, eu não conheço. Vamos começar com a nossa oração do dia, sempre agradecendo a Deus e pedindo a direção do Espírito Santo, para que aquilo que a gente vai entregar para vocês venha debaixo da unção, da graça e da autoridade do nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, maravilhoso Papai, Pai querido e sagrado, nós temos uma gratidão, Senhor, porque Tu tens trazido à luz a vontade do Senhor através desse estudo. Santo Deus maravilhoso, que ao exemplo de hoje, de Rebeca, nós possamos, Senhor, sairmos com um posicionamento, Deus, sabendo que o Senhor tem cuidado das nossas vidas em detalhes. E pela Tua graça e pela Tua unção, nos colocamos agora, esteja na frente, abençoa cada um que estiver nessa live e aqueles que entrarão depois, quando ela ficar gravada. E em nome do Senhor Jesus, derrama do Teu azeite, da Tua unção, Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos falar em
Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 1, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus, da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse o seu servo: porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Aí ele vai dizer assim: e Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei a esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Olha que interessante. Abraão tinha tanta fé em Deus que ele sabia que o servo dele estaria indo, mas que o Senhor já estava preparando o caminho, que o Senhor já estava preparando a esposa, porque ele não queria que o filho casasse com aquelas mulheres, porque ali era lugar de idolatria. Engraçado, né? Muitas vezes nós não temos esse discernimento. Quantas vezes você está solteiro, solteira, e daí você pensa assim: não, eu vou conseguir santificar essa pessoa vai estar junto comigo, buscando ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar, e tudo que está debaixo da direção de Deus se torna bênção para nós. E assim Abraão tinha essa fé absoluta. Abraão cria que o Senhor já estava na frente, que o Senhor já estava preparando. E é nisso que nós devemos ficar firmes. Firmes. Por quê? Porque geralmente o que acontece? A gente diz que crê em Deus, deposita nossa fé em Deus, mas no final das contas a gente coloca a nossa mão. É complicado isso, porque quando a gente coloca a nossa mão, geralmente alguma coisa vai dar errado. E se a gente ficar firme, sabendo que Deus vai nos entregar com certeza o melhor, aí a gente vai viver o melhor que Deus tem para nós. Amém? Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em suas mãos. E levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar a água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar a água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei a beber os teus camelos, esta seja a quem designaste o teu servo Isaque, e quem eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. Tudo debaixo de oração, ela gera frutos. Olha que interessante. Ele vai orar e vai clamar ao Deus do seu Senhor, ao Deus de Abraão. E quando ele ora, ele vai depositar ao Senhor a confiança de que Deus já está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo.
Por que a gente se desespera tanto? O mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. O mesmo Deus que fez promessas para Abraão e que Abraão depositava sobre ele toda a sua esperança, toda a sua fé, é o mesmo Deus que cuida da minha vida e cuida da tua vida. Então, a gente precisava descansar mais no Senhor, tirar essa ansiedade, essa angústia que cerca o nosso coração, sabendo que Deus sempre vai trazer a melhor resposta para nós. E daí, ele vai ter um encontro. A prometida de Isaac já estava lá esperando e ele ia ver agora a promessa de Deus através da experiência da oração, da certeza e da promessa. A paz do Senhor preciosa. Adriana Bombo, Roxinol do Senhor. Estamos hoje estudando Rebeca, a esposa de Isaac, uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher que conhecia os planos de Deus e através dela os planos de Deus puderam ser realizados. E daí, Abraão pediu para o seu servo para ir até na terra dele, porque não queria que o filho casasse com as cananeias. Os cananeus eram homens e mulheres idólatras, e ele sabia que a promessa de Deus seria que se eles se mantivessem firmes e fiéis ao Deus dos céus, o verdadeiro Deus, Deus ia cumprir todo passo a passo da promessa. E nós ficamos assim, né, duvidando, será que vai dar certo? Será que Deus realmente prometeu? Será que aquilo que está dentro do meu coração está alinhado com o coração de Deus? Veja, o servo de Abraão, ele convivia com Abraão e através da fé de Abraão alcançou aquele servo, porque ele fala que o Deus de Abraão ia ouvir e ele vai orar. E agora nós vamos ver o encontro dele com Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre seus ombros. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Paz do Senhor, Gislaine, paz do Senhor, minha princesa. E daí o que vai acontecer agora? A oração dele, além de ter sido atendida, era o melhor. Veja, Deus prepara uma mulher linda, uma mulher preciosa para Isaac. Como que Deus é maravilhoso, né? E ainda tem gente que duvida do poder da oração, hein? Olha, a palavra diz que ela era muito formosa, muito bonita, muito bonita. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. A paz do Senhor, vereador André Bandeira, seja bem-vindo. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também a água e dar de beber, e tirarei também a água e darei aos teus camelos até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Gente, é muito... Pai Senhor, Mari, seja bem-vinda, preciosa do Senhor. Estamos falando de Rebeca, uma das matriarcas, uma das principais matriarcas, esposa de Isaac. O encontro do funcionário, do servo de Abraão com Rebeca. Que encontro poderoso! Ele vai orar, ele vai clamar a Deus e Deus vai preparar o melhor para Isaac. Porque ela não era só uma mulher bonita, além dela ser uma mulher bonita, era uma mulher valiosa, uma mulher que tinha força. Ela deu de beber
a ele e mais aos seus camelos. Vamos lembrar quantos camelos que ele levou? Isso é bem interessante, né? Porque, 10 camelos. Gente, um camelo, ele bebe muita água. Então, não foi assim, ela foi lá, pegou um pouquinho de água e colocou lá. Não. Ela teve força para ir buscar aquela água e levar para os camelos. Uma mulher, para ser esposa do filho de Abraão, ela tinha que ser forte. Forte, porque teria que acreditar e ficar firme, perseverante naquela promessa, na promessa que Deus fez. Isaac era o filho da promessa, que através dele a descendência e a bênção de Abraão continuaria sobre a face da terra, tanto que continuou que nós estamos hoje aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de 0,5 siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faze-nos saber, peço-te. Há também em casa o teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a quem ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Deus, como que Deus é maravilhoso, ele orou, ele acreditou. E Deus prosperou a sua oração. Sabe, muitas vezes as pessoas estão à nossa volta esperando você, como uma mulher de Deus, você, como um homem de Deus, ser exemplo para a vida deles. Porque o mundo jaz o inimigo, tudo que tem nesse mundo é perverso. Agora, quando nós depositamos o nosso coração em Deus e oramos, olha o que aconteceu. Abraão foi exemplo para aquele funcionário. Abraão foi exemplo para aquele servo. Aquele servo estava longe do seu Senhor, mas não do exemplo que ele deu. E ele já tinha sido testemunha dos milagres de Deus na vida de Abraão. Isaac era um grande milagre, né? A Sara já estava de idade avançada quando Isaac nasceu. Então, nós precisamos observar os homens e as mulheres de Deus, os frutos que eles geram. E nós devemos estar ali do lado, grudado com homens sérios e mulheres sérias de oração. E através da oração, nós alcançamos o coração de Deus. É muito sério isso. E aqui, Deus está prosperando a oração daquele servo. É maravilhoso, é maravilhoso. E Rebeca mostra aqui um caráter irrepreensível, um caráter de receber, de saber ter uma boa hospitalidade. E aí ela vai dizer que sim. E ele inclinou e adorou ao Senhor e disse assim: bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Quer dizer, ele saiu, né? Ele recebe uma ordem e ele vai. E ele vai acreditando que iria prosperar. E prosperou. Como Deus é lindo, como Deus é lindo. Deus nunca vai deixar a sua oração voltar vazia. No tempo dele, todas as coisas prosperam.
Você que está me acompanhando, você está com a sua Bíblia aberta? Eu gosto sempre de pedir para aqueles que estão acompanhando o estudo, estar com a Bíblia para poder dar o discernimento da palavra que nós estamos lendo. Nós estamos no livro de Gênesis, capítulo 24, e já estamos passando para o versículo 28. Amém? Dá um joinha para mim, solta um coraçãozinho para eu saber se você está atento aqui ao nosso estudo. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão e eis que estava de pé junto aos camelos à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa, o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa desatar os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e a água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois de sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que não tomes mulher para meu filho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família, e se não te derem, livres está do meu juramento. Então cheguei à fonte, disse o Senhor, Deus do meu senhor Abraão: se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, eu também tirarei água para os teus camelos, que seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre seu ombro, e desceu à fonte e tirou água, e lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro e lhe disse: bebe, e também darei a beber aos teus camelos. E bebi, e ela também deu de beber aos camelos. Então lhe disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no rosto e a pulseira sobre as tuas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendize ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão do meu senhor para o seu filho. Olha, Deus poderoso, como Deus é maravilhoso. Agora ele estava dando testemunho da oração dele. Como é lindo isso, como é lindo a gente ser dependente de Deus. Como é lindo saber que Deus responde às nossas orações. Saber que Deus,
Ele nunca nos deixa vazio. Ele sempre vai trazer respostas para nós. Esse Deus é um Deus de maravilhas. É um Deus que prospera em tudo a sua palavra. E agora ele está na presença da família de Rebeca. Meu Deus, como Deus é lindo. Deus é lindo. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, e deu a Rebeca. Também lhe deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, e ele e os varões que com ele estavam. E passaram a noite, e levantaram-se pela manhã e disse: Deixai-me ir ao meu senhor. Então dissera seu irmão a sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e pergunta-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? E ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, a sua irmã e a sua ama, e o servo de Abraão e seus varões. Ela foi com a sua irmã e com a sua ama. Ela não foi sozinha. E abençoaram Rebeca e disseram: nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Quando Deus faz promessa, ele faz completa. Olha, o coração de Rebeca já estava preparado. Deus já devia estar colocando a semente, já separando ela para a promessa de Isaac. O coração dela já estava ali, firme. Ela não titubeou, perguntou: Você vai? Ela falou: Eu vou. Quantas vezes o Senhor entregou palavras através dos seus servos para você e você fica meio que titubeando, imaginando: será? Será que essa palavra veio do trono de Deus? Ao invés de tomar posse. Muitas vezes as bênçãos não prosperam em nossas vidas porque não tomamos posse. E é grande verdade isso. E agora vai chegar o grande dia. Oh, coisa linda! E Rebeca se levantou com suas moças, subiram, e já lemos. No 62 vai dizer assim: Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laí-Rói, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo. Olha que lindo! Sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Isaac estava orando, gente. Olha a comunhão de Isaac com Deus. Isaac era realmente um homem separado para Deus. Um filho de uma promessa. Como é lindo, né? A gente conhecer os nossos patriarcas, saber das histórias do povo de Deus. Isso nos impulsiona, isso nos dá força para a caminhada, para continuar no caminho. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, pode escrever aqui, que daí eu vou passando para vocês, tá bom? E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa. Fala tanto sobre os casais, né? Os casais. E aí, o que vai acontecer?
Isaac, ele é o primeiro da palavra que diz amou-a. O amor brotou no coração de Isaac. O que Jesus diz? Marido, ame suas esposas. Esposas, obedeçam seus maridos. Quando o marido ama sua esposa, ele cumpre uma ordenança de Deus. Porque assim como Jesus ama a sua igreja, esse grande mistério, esse casamento de Rebeca e Isaac já tinha sido planejado por Deus. Já tinha sido planejado pelas mãos do nosso Senhor. E daí nós vamos conhecendo um pouco mais da estrutura, da força dessa mulher. Engraçado, né? Porque, olha que interessante, Rebeca, ela tinha uma maldição sobre o ventre dela, exatamente como a Sara, né? E nós vamos ver lá na frente também o que acontece com Raquel. Havia uma raiz que secava o ventre daquelas mulheres. Mas a palavra diz que Isaac orou. Isaac orou. A palavra de Deus está falando para nós no livro de Gênesis 25, versículo 19, assim. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E Isaac, de idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, por que sou eu assim? E se foi a pergunta ao Senhor, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Forte isso, né, gente? Na barriga dela, imagina, quando a gente está grávida, o bebê mexe, a gente muitas vezes se torna assim, desconfortável. O meu segundo filho, ele era assim, muito mexilão. Então ele pegava o pezinho e jogava por debaixo da minha costela. Tinha noites que eu não dormia. Eu ficava rodando em casa para poder tomar ar, porque tomava o meu ar e eu não conseguia respirar. Agora você imagina gêmeos. Dentro da barriga já estavam guerreando dentro do ventre. As pessoas acham que o problema de Isaac e de Jacó e Esaú foi depois do nascimento, já estava dentro da barriga. E Deus vai responder para Rebeca, no teu ventre você está gerando 2 nações, só que o maior servirá ao menor. Forte isso. Só que nós vamos ver que Rebeca, ela tem ouvidos a Deus, ela ficou atenta a isso. E ela sabia que não seria o primogênito, o filho da promessa. Ela sabia. E no momento certo, Rebeca vai agir. No momento certo. É interessante isso, né? Às vezes Deus nos faz uma promessa e a gente acha que é para aquele tempo e não é para aquele tempo. E nós não temos paciência para esperar. Você imagina ela sabendo que o menor seria maior do que o maior? E ela não podia agir antes do tempo de Deus. Então por que nós... Boa noite, missionária. A paz do Senhor Jesus. Por que nós somos tão ansiosos? Por que nós queremos atropelar o tempo de Deus? Atropelar a vontade do Deus vivo, atropelar aquilo que Deus está preparando para o tempo certo. Porque o tempo certo traz maturidade, o tempo certo não deixa nada fora do lugar. Essa é a misericórdia de Deus.
Deus é maravilhoso. E no tempo certo, Rebeca vai agir. E nós vamos observar isso. E cumprindo-se os seus dias, para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamou Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Quer dizer, a Rebeca vai casar com Isaque e vai esperar 20 anos para poder gerar Jacó e Esaú. Seja bem-vinda, pastora Andressa, a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje com uma personagem maravilhosa, a matriarca Rebeca. A força dessa mulher, a força, porque a palavra de Deus disse que ela era bonita, mas antes dela ser bonita, ela era forte. Ela suportou, porque veja, Sara não suportou, pegou a sua serva e atropelou tudo. A paz, meu amor, que Deus te abençoe. Mas Senhor, querida, e aí o que acontece? Sara atropelou. Sara passou por cima da promessa de Deus. Sara pega Agar e dá para Abraão gerar o filho. E nós sabemos, né, que através disso teve toda essa confusão, que está até os dias de hoje. Mas Rebeca não. Rebeca tinha a força de Deus dentro dela. Ela também era estéril, mas ela esperou a resposta da oração. E no tempo de Deus a resposta da oração veio. E não veio um só não, veio logo 2, de uma vez só. E daí, e cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Meu Deus! Como que a gente precisa ficar atento a esse Edom, hein? Edom não é fácil. Edom vive debaixo de falsidade. Edom não mostra a sua cara. Edom finge que perdoou, mas o coração é rebelde. Edom, toda geração é uma geração maligna. É triste isso, né? E Rebeca descobriu isso no ventre dela, porque Deus revelou para ela. Então, e disse Esaú, né? Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou ponto de morrer, e para que me servirá logo essa primogenitura? Quer dizer que ele não tinha nem noção. É o que eu tô falando pra você. Ele não dava valor à joia que ele tinha na mão. Ele tinha uma herança. Deus tinha colocado na mão dele uma herança. A herança não estava nas coisas dessa terra. A herança de Isaque não era em terras, em gados, em dinheiro, porque eles tinham muito. Mas a herança de Isaque era a eternidade com Deus. Eram tesouros preciosos guardados lá, escondidos com Deus. Ele não guardava seu coração para as coisas que a terra podia oferecer, porque a terra é perecível. Da terra o homem vem e volta para o pó. Mas Esaú não entendeu isso. Por isso que toda geração de Esaú é geração da revolta, é geração da contenda, da falsidade, é aquilo que eu falei. Aparentemente perdoa, mas não perdoa, tem raiz de amargura. E ele vai perseguir toda a geração dos filhos de Israel. Mas voltando aqui para Rebeca, e aí vamos só terminar para poder a gente entender isso aqui, né? Ele vai dizer assim, olha,
Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Dura essa palavra, hein? A palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Um chamado é aquele que ouve a voz do Senhor e vai na sua direção. E o escolhido é aquele que não olha para trás, não volta para trás. Vai passar por luta, vai passar por problema, vai vir ventos, tempestades, mas vai se manter firme na presença do Senhor, porque sabe que aquele que o resgatou, ele é fiel. E ele vai até o fim, porque ele sabe que a coroa da justiça é a eternidade com o Pai. Muitos homens começam bem na presença de Deus, mas no meio do caminho deixam Deus para trás. Jacó tinha no seu coração a certeza de que a herança dele não era terreno. E ele vai ver o sobrenatural de Deus na vida dele. E a geração de Israel vai ver o milagre de Deus na vida de Israel, através deles na vida de Israel. Oh Deus Todo-Poderoso, aonde está a tua fé? Nas coisas, em pessoas, na tua força, na tua capacidade, ou no Deus Todo-Poderoso que pode transformar qualquer história? Deus Todo-Poderoso. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos conhecer agora a passagem que Rebeca vai cumprir aquilo que Deus falou para ela enquanto ela estava com os gêmeos na barriga. Se lembra que nós lemos agora? Que dizia que enquanto ela estava grávida havia uma luta dentro do ventre, que haviam duas nações, uma nação guerreando contra a outra. Quer dizer, você vai colocar dois filhos no mundo, nasceram do teu ventre, e vai saber que eles dois não tem nada a ver um com o outro. Meu Deus, é muito forte isso para uma mãe, é muito forte. Mas a força de Rebeca era tão grande, e a obediência a Deus, e aos propósitos e a promessa, que mesmo ela amando Esaú, ela vai cumprir a vontade do Senhor. E agora você abrindo sua Bíblia em Gênesis capítulo 27, no versículo 6, a palavra de Deus diz assim: então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai-te agora ao rebanho e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Quer dizer, como que meu pai vai reconhecer? Não vai saber que eu não sou o Esaú? Mas Rebeca já tinha tudo planejado. Rebeca já tinha tudo milimetricamente planejado. Sabe, quando você tem que colocar em prática as coisas de Deus, geralmente a gente precisa de ter as nossas 2 espadas. Primeiro, a palavra do Senhor, a nossa Bíblia em mãos, porque quando nós nos alimentamos da palavra, quem nos alimenta é o próprio Senhor, é o Espírito Santo que habita em nós, que vai nos revelando, vai trazendo à luz a vontade de Deus. E a palavra é santa, a palavra revela aquilo que é da vontade do Senhor. E aí você vai ter a Bíblia e vai ter o seu caderno de anotações. E com o seu caderno de anotações, tudo que Deus vai falando, você vai anotando. E quando você
tem algum sonho na sua vida, você precisa colocar esse sonho no papel. Você precisa projetar, planejar. Você acha que Rebeca não era uma mulher de estratégia? Você acha que Rebeca, ela não tinha planejado tudo isso? Quando ela ouve o marido falar para o filho, vai lá, vai caçar porque eu vou te abençoar, ela já falou, não, eu vou fazer isso antes, porque Deus falou que o maior ia servir o menor e tem que se cumprir aquilo que Deus prometeu. E ela vai colocar em prática. Por que nós somos tão desorganizadas? Por quê? Porque nós não usamos da caneta e do papel. Planos colocados nas mãos de Deus, debaixo de oração, de jejum e de palavra. Na vida, nós precisamos crescer. Os problemas nos fazem crescer. Uma vez você leva um tombo, na segunda vez você aprende a lição. Assim tem que ser. Se permitir ser ensinável, se permitir saber a vontade de Deus. E aí, tomou e trouxe a sua mãe. E a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. E com as peles do cabrito cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? O pai, nessa altura do campeonato, ele não estava enxergando, ele não conseguia ver quem que era, se era Esaú ou se era Jacó. E Jacó disse ao pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, como é isso? Que tão cedo a achastes, filho meu? Ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora, para que te apalpe. Meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Quer dizer que dentro de Isaque havia uma dúvida, né? Isaac, no fundo, ele estava achando estranho aquela voz, estava achando estranho dele ter chegado antes. Meu Deus! Mas ele vai chegar perto do pai dele. E disse Isaac a Jacó, chega agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou a Jacó, a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu porquanto suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse, és tu, meu filho Esaú mesmo? E disse, eu sou. Então disse, fazes chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça, meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, comeu, e trouxe também vinho e bebeu. E disse Isaque, seu pai, ora, chega-te e beija, filho meu, beija-me, filho meu. E chegou-se e o beijou. Então cheirou dos seus vestidos e o abençoou e disse, eis que o cheiro é do meu filho, e como o cheiro do campo que o Senhor o abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e a abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te os povos, as nações se curvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Oh, glórias a Deus, aleluias. Por que o nosso coração se angustia tanto? Por quê? Porque me responda. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, Ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem.
Nós não precisamos nos preocupar com vingança, com revanche. E nosso coração tem que estar pendente a essas coisas. Nosso coração tem que estar firme no Senhor, aguardando no Senhor, esperando no Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. E o homem tem que ter muito cuidado na hora de mexer com o ungido de Deus. Cuidado. Cuidado com quem você põe a mão. Cuidado com quem você mexe. Porque você não está mexendo, às vezes, com apenas um homem, apenas uma mulher. Mas uma ungida ou um ungido de Deus tem preço. Não queira pagar esse preço. Que o seu coração seja um coração abençoador. Porque Deus diz que abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É muito, muito forte isso. Então nós não precisamos nos preocupar. Quando a mão do Senhor está sobre nós, aonde nós formos, Deus passa vento. O que não é para ser, não é. Então descansa, e aquilo que vai ser vai prosperar. E não fica com o seu coração angustiado, não fica com o seu coração temeroso. Não importa aonde vai te encaminhar. Guarda isso no teu coração, espera no Senhor, espera no Senhor. Deus tem o tempo da maturidade, Deus tem o tempo certo para trabalhar na tua vida. Não receba bênção fora da hora, não receba, porque a bênção do Senhor, ela tem todas as condições de te fazer feliz, de fazer você estar em paz. E é sempre assim, né? Quando nós observamos a palavra de Deus, ela vai gerar frutos para nós. A palavra de Deus nunca nos abandona. A palavra de Deus, ela é uma flecha certeira. Ela prospera. Aonde ela chega, ela vai alcançar o alvo. Ele não erra a mira é certa. Entendeu? Nós estamos falando da história de Rebeca. Rebeca, ela não vai permitir que os planos de Deus saiam do prumo. É engraçado, né? Quando Deus lança uma promessa para a tua vida, e aí vem às vezes um desvio no caminho, você fala assim, não, se eu aceitar isso, vai permitir que chegue mais rápido aquilo que Deus prometeu. Cuidado, 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 cuidado. Espera no Senhor, mas toma posse, porque assim, a hora que você recebe e você toma posse daquela promessa, no mundo espiritual ela já está sendo gerada, no mundo espiritual já era gerado que Jacó era o primogênito, no mundo espiritual já estava gerado que as bênçãos espirituais seriam colocadas sobre a vida de Jacó, mas tinha o tempo certo. O tempo certo. E agora o que vai acontecer? Nós vamos saber que Esaú vai chegar, vai pedir a bênção e o pai não vai ter bênção para ele. Meu Deus! Quantas vezes o homem tem tudo nas mãos, tudo. Deus coloca ministério, Deus coloca palavra, através dessa vida tem cura. Meu Deus! Chega no meio do caminho, o que ele faz? Ele prefere as coisas da carne. Ele prefere as coisas da carne. Esaú acreditava que a primogenitura dele estava ligada aos bens do pai dele. E a primogenitura dele tinha um tesouro muito maior. Porque nós vamos ver que Jacó vai sair com a mão na frente e outra atrás. O que Jacó leva da casa do pai dele? Só a roupa do corpo, mais nada. Só que quando Jacó sai debaixo da bênção. E a bênção de Deus, uma vez que ela dá para você, ela é irrevogável. É irrevogável. Nós vamos saber isso lá na frente.
quando os descendentes de Jacó, de Israel, vão ficar na escravidão lá no deserto, que aí Balaque vai fazer o quê? Vai contratar Balaão e vai querer colocar maldição sobre aquele povo. Mas aí o que Deus fala? Vai usar a mula e vai dizer assim: você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Mas ele abençoou onde? Lá atrás. Deus já lançou uma bênção sobre a tua vida e você nem lembra. Há bênçãos que já foram profetizadas para você e você não prestou atenção. Você não tomou posse, você não recebeu, mas Deus entregou e ele não volta com a boca dele, com a palavra vazia. Uma vez que a palavra sai da boca de Deus, ela prospera. O problema é teu coração. Aonde está o teu coração? E daí, com essa fúria toda, que ele não vai receber a benção dele, ao contrário, aí que ele vai descobrir que ele vai ter que ser servo do irmão dele, aí ele vai ficar revoltadíssimo. E a hora que ele vai fazer o quê? Ele vai lá na casa de Ismael e vai casar com a filha de Ismael para afrontar o pai dele. E aí Rebeca, ela entra em ação de novo. Olha a força dessa mulher. Ela não vai permitir que os planos de Deus se frustrem. Ela não vai. Sabendo que o irmão está furioso e é capaz de matar o próprio irmão. Gente, lembra na história? Caim matou Abel. E eles sabiam disso. Tá aqui, é contado de pai para filho. Então ela sabia que Esaú podia matar Jacó. Então o que ela vai fazer? Ela vai chegar e vai agir de novo, né? E aí ela vai falar, olha... Onde que tá? Tá aqui. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo-se em matar-te. E agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos num mesmo dia. Quer dizer, ela tinha medo de perder os dois filhos de uma vez só. É engraçado, né? Porque ela fala para Jacó: o que tu fizeste? Mas na verdade foi ela que mandou, né? E aí muitos pregadores até hoje colocam essa conta nas costas de Jacó, quando na verdade Jacó obedeceu a Rebeca. Quem tomou posse da promessa foi Rebeca. Rebeca assume esse posto. E aí o que vai acontecer? Ela também, olha, vai dar uma corrida com ele. Por quê? Se ele ficasse, a promessa não ia ser cumprida. E ela ia sofrer, porque ia ter uma tragédia dentro da casa dela. Isaac manda Jacó para Padã Arã. Nós já estamos no capítulo 28, encerrando essa passagem aqui de Rebeca. Amém? E Isaac chamou a Jacó, abençoou e ordenou-lhe, disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, a qual foi de Padã Arã a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-lhe, ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e Jacó obedecera seu pai e sua mãe e fora para Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si mulher, além de suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebalote.
Forte, né? O que é uma raiz de amargura? Um coração que não é tratado, um coração que não está na presença de Deus. Meu Deus, em vez de ele se humilhar ao Senhor, entender e dizer, não, essa pequena bênção que eu recebi, eu vou me colocar em posição na presença do Senhor e eu vou transformar a maldição em bênção, porque eu sei que Deus pode. Não, ele vai aceitar a raiz de amargura. Agora ele vai afrontar o pai e vai casar com a filha do irmão dele, o filho da revolta, o filho do desprezo, que era Ismael. Quando você é afrontada, coloca uma coisa no seu coração. A afronta prospera o mal, e mal ele vai trazendo uma corrente tão ruim para a tua vida que você deixa de receber o melhor de Deus. Desvia o teu coração do mal, desvia da vingança, desvia das palavras torpes, desvia o teu coração, desvia. Alinha teu coração com o coração de Deus. Caminha na direção do Senhor, deixa o passado para trás, quem te magoou, quem falou bobagem, quem atravessou o teu caminho, quem achou que com as mãos podia te prejudicar. Mal sabia que aquilo que para essa pessoa ia te prejudicar seria a maior bênção da vida, porque você não teria força para agir, mas Deus agiu no teu lugar, Deus te deu o impulso, aquilo que você não conseguiria fazer, às vezes largar um emprego, mudar de casa, né? Mudar de cidade, de país. Com a tua força você não vai conseguir, e às vezes Deus vai passar o vento e você vai acreditar que está indo para o fundo do poço. E Deus vai estar te dando um impulso para que teu voo seja bem alto. Então, não deposita teu coração na tristeza, nas palavras ruins, nas situações tristes que você viveu. Deposita teu coração nas promessas do Senhor. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Quando Ele age, ninguém impede. E guarda no teu coração. Se você estiver debaixo da obediência e dos propósitos de Deus, aonde você pousar a planta dos vossos pés, aquele que te abençoar vai ser abençoado, aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Mas você vai estar debaixo da promessa, você vai estar debaixo da palavra e da vontade do Deus vivo. Deus tem banquete para filhos, não para bastardos. Filhos passa por prova, filhos passa por açoites, filho passa por humilhação, filho passa por rejeição, filho passa por tormenta, mas filho tem promessa. E quando o filho recebe, oh Deus Todo-Poderoso, a herança é muito grande. Deus quer prosperar na tua vida, não somente na eternidade, mas aqui e agora. E a gente tem que entender isso, que quando os nossos sonhos estão alinhados aos sonhos do Senhor, tudo que Deus planejou vai se cumprir na tua vida em plenitude. Emocional, financeira, espiritual, ministerial, relacionamento, tudo. Faça um propósito. Coloca no seu coração essa ousadia de Rebeca. Uma mulher que encontrou um estranho. Ela encontrou um homem na beira do caminho, num poço. E ela estava debaixo de oração. Aquele homem orou. E ela se dispôs a servi-lo e a servir os seus camelos. Deus às vezes nos dá missões para as nossas vidas, que quando chega no meio do caminho parece que elas são missões muito pesadas. E aí o nosso corpo físico cansa. Você imagina a Rebeca com aquele cântaro aqui no ombro, com toda a beleza que ela tinha. Imagina quanto que ela tinha o rosto cansado. Ela tinha no ombro dela um cântaro que ela carregava água.
Nós vamos saber disso lembrando daquelas mulheres, lembra antigamente, que pegava aquelas latas de água, que caminhava quilômetros para poder levar água, para poder cozinhar para os seus filhos, para a sua família. Rebeca era uma mulher de força, uma mulher de trabalho. E muitas vezes, no meio do caminho, o trabalho é tão árduo que a vontade que a gente tem é deitar, dormir, deixar tudo para trás. E dizer, Deus, isso não é para mim, não é para mim. É pesado demais, Senhor, para mim, eu não estou aguentando. Mas fica firme, porque passada a prova, a bênção é grande demais. É grande demais. E você vai receber tudo que Deus tem para você. Rebeca recebeu pulseiras de ouro, de prata, argolas de ouro. Mas ela descobriu que o tesouro maior dela não era nada disso. O tesouro maior dela era conhecer o Deus de Abraão, de Isaac, e gerar Jacó, que seria o filho da promessa. E a promessa se cumpriu através de uma mulher que ouviu a voz de Deus. Ela teve experiências pessoais com Deus. Ela ouviu a voz de Deus e não deixou que aquilo que Deus tinha planejado saísse do controle. Muitas vezes você atrapalha os planos de Deus quando você quer colocar a sua mão. Amém? Não ponha a mão fora de hora. Cumpra fielmente tudo aquilo que Deus está falando com você. Não desista. Deus é contigo. Assim como foi com Rebeca. Ela arregaçava as mangas, ela ia para o arado, ela pegava no pesado. Mas hoje, na palavra de Deus, ela é a nossa matriarca, uma das matriarcas mais fortes, uma mulher com a força de Deus. Guarda isso no teu coração. Por mais que eu tenha que enfrentar o deserto, por mais que eu tenha que enfrentar a escassez, a guerra, a fome, por mais que as lutas venham, os ventos passem, o que vai garantir a minha vitória é a promessa que Deus fez nas nossas vidas. Amém, amém. Nós vamos, como sempre, em todos esses estudos que nós estamos fazendo, esse é o 4º estudo. Começamos com Davi, veio João Batista, ontem foi Ruth e hoje Rebeca. Oh, como eu amo a história de Rebeca. Vamos orar? Vamos orar e agradecer a Deus e colocar a nossa palavra profética, crendo que a palavra sai do trono de Deus para as nossas vidas e ela prospera. Amém? Receba a tua promessa. Esse projeto dos personagens da Bíblia, dos homens e das mulheres de Deus, ela está alcançando vidas. Se você está aqui no ao vivo ou quando você vê essa gravação, se você foi alcançado por essas palavras, coloque seu testemunho para glorificar o nome do Senhor. Honre e glorifique o nome do Senhor, porque para tudo em nossas vidas a honra é dele, é tudo por ele e para ele, na autoridade do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar e agradecer a oportunidade que Deus nos deu neste sábado, estarmos juntos, aqui, juntos, lendo sua palavra, recebendo do trono de Deus, que é maravilhoso, que não tem preço. Deus é fiel. Amém? Põe a mão esquerda no teu coração e leva a mão direita para os céus e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Tu és soberano, Senhor, Tu és perfeito, Senhor. Tu disseste na Tua palavra que o homem não sabe os planos que Tu tens para nós. E são planos de bênçãos, planos de paz, planos de prosperidade. Deus Todo-Poderoso, ensina-nos, Senhor, através, Senhor, do testemunho desses homens e dessas mulheres que deram suas vidas, Senhor, para que os Teus planos pudessem ser colocados em prática, Deus.
Que possamos ter a força de Rebeca, a fé e a certeza de que o Senhor era fiel em tudo sobre a casa dela, sobre a vida dela, sobre a sua descendência, Deus. Meu Deus Todo-Poderoso, alcança essas vidas, meu Deus, alcança esses sonhos, meu Deus. Alcança, Senhor, que a gente possa ser filhos obedientes, filhos, meu Deus, segundo o teu coração. E desde já, gratidão, papai. Nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos pelas chuvas de bênção que o Senhor está derramando. Agradecemos porque nós já estamos enxergando no mundo espiritual. Já está tudo pronto, meu Deus. E nós aqui no mundo físico estamos tomando posse na autoridade do nome do Senhor Jesus e trazendo ao nosso coração, sabendo que Tu és o único Deus, o único e verdadeiro Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que é nosso único Senhor e Salvador. Pai, nós te agradecemos pela comunhão do Teu amor, pela presença do Senhor Jesus em nossas vidas, pelo Seu amor que nos amou primeiro, pelas doces consolações do Santo Espírito de Deus. E em tudo nós te agradecemos, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E nós dizemos amém, amém, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal, que faça prosperar os teus sonhos, porque Deus é fiel, amém. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe grandemente na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amanhã nós não teremos a live dos personagens bíblicos. Amanhã é dia de culto, é dia de agradecer a Deus. Mas segunda-feira eu volto. E segunda-feira, gente, eu tenho falado tanto dela, mas você não pode perder, porque há pedidos, não foi um pedido, foram 3 pedidos. Esther está de volta. E aí nós vamos falar da história de Esther, da noiva, e o que ela representa para a Igreja de Cristo. Deus te abençoe. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todas vocês. Tem nomes que eu não consigo entender quem são. Eu sei a Paula, pastora Andressa, acho que é Doris. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês. Amém. Beijo. Fiquem com Deus.